A antiguidade possuía diversos monstros assustadores, que um dia já dominaram os lugares em que estavam. Animais esses que eram tão fortes quanto os dinossauros. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 10 animais mais assustadores que os dinossauros. Em 10º lugar, Arthropleura. O Arthropleura tem 2,6 metros de comprimento e é muito parecido com as centopeias dos dias de hoje. Elas são nativas do que agora é o nordeste da América do Norte e de toda a Escócia. Foi a maior centopeia já conhecida de todos os tempos e é dito que elas não tinham muitos predadores e talvez não tivessem nenhum. O que a Arthropleura comia é um assunto ainda desconhecido no meio acadêmico, porque nenhum dos fósseis encontrados possuía a boca preservada. No entanto, é bem provável de que ela teria tido um forte e poderoso conjunto de mandíbulas. Com essa ideia em mente, costuma-se dizer que esse animal era carnívoro ou onívoro, ou seja, eles podiam comer quase que qualquer tipo de coisa. É possível que as espécies menores eram herbívoras, enquanto os maiores eram onívoras, utilizando as suas garras para cortar a vegetação, bem como para caçar pequenos animais e insetos. Estima-se que, em média, uma Arthropleura poderia ter comido todo o seu caminho através da vegetação, inserindo 1 tonelada de alimento por ano, como se fosse uma máquina de cortar grama. Em 9º lugar, Dunkleosteus terrelli. Esse animal foi um peixe pré-histórico que viveu há mais de 360 milhões de anos. Tinha a cabeça e o tórax coberto com placas duras, parecidas com uma blindagem, que chegavam a 5 centímetros de espessura. Já o restante do corpo, como a cauda, não possui fósseis, sendo que nas reconstituições essa parte é baseada em um outro peixe da mesma família. Media cerca de 6 metros de comprimento, embora alguns paleontólogos acreditem que o animal poderia chegar a 9 metros e mais de 4 toneladas de peso. Ele, teoricamente, podia fechar a mandíbula a uma grande velocidade, tendo 250 quilos de peso em sua mordida. Os primeiros fósseis foram encontrados em 1867, no estado americano de Ohio, pelo geólogo J. Terrell, mas também foram achados fósseis na Europa e norte da África. Essa ampla distribuição geográfica indica que esse animal estaria no topo da cadeia alimentar de seu período, se alimentando praticamente de qualquer animal que vivesse perto dele, ocupando o lugar que os tubarões têm nos dias de hoje. Em 8º lugar, Jachelopterus rhenaniae. Esse nome foi dado em homenagem ao paleontólogo alemão Otto Jackel, a uma espécie extinta de Euripteridos. Tinha um comprimento estimado de 2,5 metros e é um dos maiores artrópodes já descobertos, perdendo somente para a Arthropleura que acabamos de falar. Jachelopterus viveu aproximadamente há 390 milhões de anos e era o maior carnívoro de sua espécie. Por muito tempo ele foi conhecido como escorpião do mar, mas as informações dos fósseis encontrados mostram que o animal vivia em rios de água doce e lagos, ao invés de mares e lagos de água salgada. Quando as garras do animal eram posicionadas à frente da face, seu comprimento era de 3,5 metros, algo assustador para se dizer o mínimo. Em 7º lugar, Helicoprion. Helicoprion, o que significa serra em espiral, foi um gênero de peixe semelhante ao atual tubarão. Este peixe surgiu nos oceanos há cerca de 280 milhões de anos e eventualmente foram extintos por volta de 225 milhões de anos. Os únicos fósseis conhecidos são de seus dentes, que eram organizados em um espiral de dentes que lembra bastante uma serra circular. Não se sabia que a espiral de dentes era a mandíbula até a descoberta de uma outra espécie de peixe próxima, em evolução do Helicoprion. A espiral dentária continha todos os dentes produzidos pelo indivíduo na mandíbula. Esses dentes, à medida que o animal crescia, eram empurrados para o centro da espiral pelo surgimento de novos dentes maiores, em vez de cair como os nossos.
Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em sexto lugar, Liopleurodon. Foi um carnívoro relativamente grande, que podia chegar a medir cerca de 15 metros de comprimento, com um peso estimado em 6 toneladas. Eles tinham 4 membros semelhantes a remos muito fortes, o que sugere que esse animal era um nadador veloz e bem ágil, o que o tornava um predador marinho de nível médio, que basicamente se alimentava de todo o tipo de presa que conseguisse. O modo de nadar do Liopleurodon, que é feito pelos seus 4 pés de pato, é idêntica a todos os plesiosauros. Um estudo que usou um robô nadador mostrou que o nado não é eficiente, mas fornece uma aceleração muito boa, que era uma habilidade perfeita para quem era caçador como ele. Os estudos do crânio mostram que o Liopleurodon podia provavelmente aprisionar a água com as suas narinas, para sentir a fonte de certos cheiros, conseguindo caçar com isso embaixo da água. Em quinto lugar, Sarcosuchus imperator. O crocodilo imperador é uma espécie extinta de crocodilo gigante que viveu há aproximadamente 110 milhões de anos, onde hoje fica o deserto do Saara. O crocodilo tinha um crânio largo na base, mas com o restante das mandíbulas afiadas, com uma protuberância na ponta do focinho e os olhos mais acima da cabeça, ainda mais acima do que nos crocodilos atuais. Ele se alimentava de peixes, usando sua mandíbula longa para cortar a água com facilidade e agarrar os grandes peixes do período em que viveu, que em seu habitat mediam entre 1 metro e 1,50 metros de largura, e eram semelhantes aos selacantos de água salgada. Estudando as diversas espécies de crocodilos, conseguiram supor que essa criatura conseguiu exercer uma força de 4 toneladas com a sua mordida. Tal força o permitia agarrar e arrastar para baixo da água animais tão grandes quanto ele mesmo. Em quarto lugar, Mosasauro. Os mosassauros foram répteis pré-históricos e principais predadores dos oceanos do final do seu tempo. O grupo não está relacionado com os dinossauros, plesiosauros ou com os ictiossauros, e sim pertencendo à ordem dos escamados, que inclui atualmente as cobras e os lagartos. Os mosassauros tinham um corpo alongado que ia se afinando, dotado de 2 pares de nadadeiras laterais, perfeitamente adaptados à vida em mares de pouca profundidade. Eram carnívoros, sendo que o menor exemplar conhecido media cerca de 3,5 metros de comprimento e o maior 17 metros, que era o Mosasaurus hoffmanni, que poderia chegar a pesar 6 toneladas. Em terceiro lugar, Megalodonte. Megalodonte, que significa dente grande, é uma espécie extinta de tubarão, que viveu há aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos. A maioria das estimativas de tamanho do megalodonte ou megalodon vem dos dentes, com comprimento máximo estimado em até 18 metros e comprimento médio estimado em 10,5 metros. As estimativas sugerem que as suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110 a 180 toneladas. Seus dentes eram grossos e fortes, preparados para agarrar e quebrar qualquer coisa. Ele enfrentava uma competição com outros animais predadores, como a baleia Leviatã e outras baleias que possivelmente eram as ancestrais das orcas. Como os tubarões preferem águas mais quentes, acreditam que o resfriamento oceânico, combinado à redução do nível do mar e a constante perda de áreas para desovas, acabaram contribuindo com a sua extinção. Em segundo lugar, Quetzalcoatlus. O Quetzalcoatlus, ele foi um petrossauro que viveu na América do Norte de 84 a 65 milhões de anos atrás. O seu nome vem de um dos deuses astecas, o Quetzalcoatl,
que era uma serpente alada. Esse animal pertencia a uma família de pterossauros sem dentes e foi o maior animal alado da história da Terra, com cerca de 12 metros de envergadura para um peso de 200 kg, além do longo pescoço. Devido ao seu enorme tamanho, acreditam que esse pterossauro era provavelmente um planador, já que para conseguir fazer um voo como o dos pássaros normais de hoje em dia, a sua musculatura peitoral teria de ser muito mais desenvolvida. Por essa razão, ele muito provavelmente não conseguiria levantar voo em terreno horizontal, como vemos as aves fazendo hoje em dia. Ou seja, eles precisavam se jogar de abismos para poder planar. Em primeiro lugar, Thalatoarchon. Esse animal é um ictiosauro de grande porte, que podia alcançar pelo menos 8,6 metros de comprimento. O único esqueleto conhecido do Thalatoarchon está incompleto, mas com base em outros de sua família, afirmam que ele tinha um corpo alongado e uma nadadeira caudal pequena. Ele é classificado por uma única característica diferente entre os ictiosauros, dentes grandes e finos, que são cortantes. Além disso, os seus dentes de trás são lisos na parte de cima. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.